gostava de falar sobre um tema que no fundo não é tema nenhum, é uma frase, que é: Deus quer, Deus pode e o que é que eu posso? Ok? É muito interessante, porque acho que é importante nós sabermos o que é que Deus quer de nós, quer da sua igreja, quer qual é que é o projeto dele para a humanidade, mas também é importante sabermos o que é que Deus realmente consegue fazer e o que é que nós podemos fazer enquanto cristãos e seres humanos. A primeira eu gostava que nós pudéssemos abrir em Filipenses 4:13, que é o versículo que nos vai hoje dar aqui um gás inicial. É um versículo que toda a gente conhece. E antes de pôr, alguém sabe qual é que é o versículo? Hã? Alguém sabe de cor? Ninguém sabe de cor, pá. Qual? Muito bem. E diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então este versículo diz que nós efetivamente podemos todas as coisas em Deus. Isto é muito interessante porque nós, no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, muitas vezes nós olhamos para os nossos problemas, olhamos para os Golias da nossa vida, olhamos para as adversidades, para aquilo que achamos que possa ser impossível e podemos nos questionar: realmente será que Deus nos vai conseguir ajudar? Mas antes de nós pensarmos será que Deus nos vai ajudar, nós até pensamos: pá, como é que eu me vou desenrascar desta alhada? Como é que eu vou conseguir ultrapassar este desafio? E depois pensamos: pá, não há hipótese, eu não consigo. Será que Deus realmente consegue? E até às vezes, quando as coisas não acontecem logo, até podemos pensar: será que Deus realmente quer que isto se resolva ou não quer que isto se resolva? E então é muito interessante nós podermos ter isto em consciência, que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Então vamos começar com aquilo que Deus quer. E eu pedia que todos pudéssemos abrir em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. E este eu acredito que seja o desejo máximo de Deus. Vamos lá, 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Por isso isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Então este é o primeiro ponto. É importante percebermos que a primeira coisa que Deus quer, essencialmente, é que todos possamos ser salvos. Que todos possamos passar a nossa eternidade com Ele. Isto é algo incrível, porque isto deve gerar em nós uma esperança, deve gerar em nós uma alegria. Porque Deus não nos largou no mundo e nos deixou simplesmente para, ainda mais nós hoje que somos pecadores, não para que nós passemos o resto da nossa eternidade no inferno, mas o desejo de Deus é que nós passemos a nossa eternidade. A nossa é que é toda a gente, a eternidade é igual para toda a gente, é muito tempo. Que nós possamos passar a eternidade com Ele. E então, este é o desejo que Deus tem acima de tudo, é que todos possam ser salvos. Este é o grande desejo de Deus. Infelizmente, não acontece, mas o grande desejo de Deus é que tu possas ser salvo, que tu possas conhecer Jesus, é que os teus vizinhos possam conhecer Jesus, é que a tua família possa conhecer Jesus. Este é aquilo que Deus mais deseja. Por isso é que Deus enviou o seu Filho por amor de ti e por amor de mim, para que possa haver uma reconciliação e que todos não só possamos conhecer Jesus, conhecer a verdade, mas sermos salvos através do seu Filho e do sacrifício do seu Filho, Jesus. E isto deve ser uma lufada de ar fresco para nós, porque, em primeiro lugar, entendemos que Deus quer nos salvar a todos. A segunda coisa que eu gostava que nós pudéssemos hoje entender é que Deus quer que nós vivamos em liberdade. Isto é muito interessante, porque às vezes nós pensamos que o facto de vivermos uma vida de igreja é uma vida de prisão. Sim ou não? Porquê? E nós olhamos às vezes para a Bíblia e podemos olhar da seguinte forma: é um manual de regras de coisas que eu não posso fazer. E se nós olharmos para os 10 mandamentos, começa quase tudo por não. É ou não é?
não faças isto, não faças aquilo, não faças aquilo outro. Eu agora estamos numa fase de educar a Maria, que ainda é um processo difícil, e ela sabe o que é que não pode fazer. E quando ela está a chegar àquele sítio que ela não pode mexer, eu digo, Maria, não, não, não. E ela faz assim, não, não, não. E então parece que a vida é toda feita de nãos. E a vida com Cristo não é feita de nãos. A vida, não, não, não. Faz lá para o pessoal ver. Não, não, não. Exatamente. É isso mesmo. A vida é feita de liberdade. E em João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E é importante que nós tenhamos consciência que nós no mundo não temos poder de decisão. Nós no mundo não somos livres, mas nós com Cristo podemos ser livres. E a liberdade está em Cristo e não está lá fora. A liberdade está em poder decidir seguir Jesus e poder decidir não seguir Jesus. A liberdade está em eu poder errar ou eu poder escolher não errar. Isso é que é ser livre. E quando nós estamos no mundo, nós não somos livres. Sabem porquê? Porque nós estamos aprisionados aos nossos desejos. E se tu apenas vives através dos teus desejos, tu não és livre. Se tu não consegues viver fora daquilo que tu desejas, não existe liberdade em ti. E é por isso que nós no mundo não somos livres, mas em Cristo nós encontramos liberdade. Porque em Cristo nós somos livres para irmos contra a nossa vontade. Em Cristo nós somos livres para fazermos aquilo que não queremos. E nós não encontramos isso lá fora. Porque lá fora nós só fazemos aquilo que nós queremos. E se nós só fazemos aquilo que nós queremos, não há liberdade. Porque não há poder de decisão. Porque tu deixas a decisão não para ti, mas para o teu desejo. E nós às vezes confundimos que liberdade é fazer o que queremos, mas liberdade não é fazermos o que queremos. Liberdade é decidirmos fazer aquilo que muitas vezes não queremos fazer, mas nós fazemos. Liberdade é nós dizermos assim, apetece-me fazer isto, mas eu não faço. É como eu tenho que fazer para perder esta barriguinha. Os gordos pensam que são livres porque comem o que querem, mas não são livres. Os gordos comem o que querem, logo não se deixam tomar pela liberdade. Agora, quem faz dieta verdadeiramente é livre, porque decide fazer o que quer, decide viver contra a sua vontade. É ou não é? Mas isto é verdade e às vezes nós confundimos que fazer o que nós queremos é sermos livres, mas este é um dos grandes erros que o diabo colocou nas nossas mentes. E é um grande erro. E então Deus quer que sejamos livres, e então Ele cria uma solução, porque Deus é incrível, e diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outra coisa incrível que Deus quer para nós é que Deus quer que sejamos santos. E em 1 de Tessalonicenses 4,3 diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus não só quer que tu sejas livre, não só quer que tu sejas salvo, mas Deus quer que tu sejas santo. Ele quer que tu sejas alguém separado. E para ser separado nós temos que ser livres, porque temos que fazer coisas que não queremos e temos que deixar de fazer coisas que queremos. Deus também quer que nós sejamos frutíferos. E em João 15,8 diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. E então é importante que nós tenhamos consciência que Deus não quer somente que nós sejamos santos para nós próprios, mas Deus quer que nós demos fruto. E dar fruto é muito mais do que falarmos Jesus. Dar fruto é também nós termos o fruto, tenho que beber água. Temos o fruto do Espírito, que é temperança, longanimidade, mansidão e tantos outros. Ter fruto e ser verdadeiramente discípulo de Jesus é muito mais do que somente trazermos pessoas à igreja. E acredita, se tu realmente tiveres o fruto do Espírito contigo, se fores manso, se fores domínio próprio, a tua vida vai falar muito mais do que as tuas palavras. Ok? E então isto é muito interessante porque Deus quer que tu dês fruto. Então vamos recapitular. Deus quer que todos sejamos salvos, que sejamos livres, que sejamos santos, sejamos frutíferos. E não só, Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante. E isso está escrito em João 10,10, eu vim para que tenham vida
e vida com abundância. Ou seja, Deus não quer somente que nós tenhamos uma vida, somente vida de igreja, no sentido de eu só sou aquela pessoa que está a viver igreja ou só sou aquela pessoa santificada. Mas Deus quer que tu tenhas uma vida boa, uma vida com prazeres, que não tem mal nenhum, ok? A vida de igreja, a vida de cristão, assim é que é, não nos deve libertar de fazermos coisas que nós gostamos. Porque senão Deus não tinha inspirado o salmista a dizer tem prazer em Deus e Ele vai-te dar tudo aquilo que deseja ao teu coração. E então é importante tenhamos consciência que Deus não quer somente que nós vivamos uma vida de só 100% focados na igreja e não sei o quê, não sei o que mais, mas Deus quer que nós vivamos efetivamente. Deus quer que nós sejamos felizes, que nós façamos aquilo que gostamos, que se tu gostas de passear, Deus quer que tu passeis. Se tu gostas de comprar guitarras, Deus quer que tu compres guitarras. Se tu gostas de comprar umas malas daquelas caras, Ele quer que tu faças isso, ok? Tudo dentro das medidas, como é óbvio, mas isso não tem mal. E Deus tem prazer que tu tenhas prazer, ok? Deus tem prazer que tu sejas feliz, tu vivas uma vida abundante. E Ele quer isso para nós. Sim ou não? Então, para recapitular, Deus quer muito mais coisas, mas eu só juntei estes 5 pontinhos do Deus quer. Vamos recapitular, vamos dizer, Deus quer que sejamos salvos. Vamos lá, tem que me ajudar, ou então não estão a tomar atenção. Deus quer que sejamos salvos, Deus quer que sejamos livres, Deus quer que sejamos santos, Deus quer que sejamos frutíferos e Deus quer que tenhamos uma vida abundante. Vamos lá, outra vez, nós conseguimos. Deus quer que nós sejamos, Deus quer que nós sejamos, Deus quer que nós sejamos, Deus quer que nós sejamos e Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante. Muito bem. Deus só quer coisas boas para nós, já repararam? É incrível ou não é incrível? Agora vamos ver o que é que Deus pode. Porque imaginem só, Deus pode querer, mas pode não poder. E às vezes é assim, eu queria ter um Patek Philippe, mas eu não posso, não é? Eu queria ter mais 30 guitarras, mas não posso. Eu não é, Clecimara? Poder posso, mas a Mara não me deixa. Orem por mim, para Deus mudar ali o coração da sua serva. E às vezes é assim. Às vezes nós queremos coisas, mas nós não podemos, ou porque não temos. Eu gostava de ser um grande atleta, não como o Danilo, que se acha, tipo, correr 10 km, mas eu não consigo, ainda não consigo. Eu gostava de não ter esta barriguinha, quer dizer, não é bem, não sei bem, mas pronto. Suponhamos, gostava, mas eu poder posso, aqui não é um bom exemplo. Mas pronto. Então vamos àquilo que Deus pode e àquilo que Deus é. Em primeiro lugar, em Lucas 1,37 diz, pois para Deus nada é impossível. Então a primeira coisa que nós podemos ter consciência é que para Deus nada é impossível. Isso é incrível. Então o primeiro ponto é que Deus é um Deus criador. Em Gênesis nós vemos isso, que Deus criou todas as coisas. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja água e houve água, ou haja pássaros e houve pássaros. E então Deus é um Deus criador. E então Deus consegue criar coisas que não existem, não é? Porque se é um criador do que não existe, ele consegue fazer coisas. Isso é incrível. A segunda coisa é que Deus consegue abrir portas onde elas sequer não existem. Que é, nós vemos isso em Isaías 43:16. Assim diz o Senhor, que abre o caminho no mar e vereda nas águas impetuosas. E nós vemos isso tantas vezes. E de certeza que quase todos nós já vimos Deus a abrir oportunidades onde sequer seria impossível de acontecer. Mas nós vemos grandes exemplos disso na Bíblia. Nós vemos o povo de Israel, assim que sai, o povo hebreu na altura, assim que sai do Egito, depara-se com o exército egípcio de um lado e com o mar do outro. E Deus consegue abrir caminho onde sequer não havia. E então Deus tem esta capacidade. E isto é muito importante para nós enquanto igreja, enquanto cristãos, porque nós percebemos que mesmo quando parece que tudo está a fechar, todas as portas estão a fechar, todas as soluções
estão a ir por água abaixo e não há solução. Deus tem a capacidade de criar uma nova solução, abrir uma porta onde ela não havia, e isso é incrível. Sim ou não? Outra situação é que Deus consegue curar todas as enfermidades. Isto é muito interessante porque nós temos vários exemplos, podemos ler aqui em Mateus, vários exemplos de curas que Jesus fez, mas Deus consegue curar qualquer coisa, independentemente da doença que nós tenhamos, independentemente da situação, do grande problema que tenhamos, Deus tem a capacidade de curar. Deus tem a capacidade de resolver tudo. Deus é o melhor fix man que existe. Como é que se diz? É a pessoa que consegue resolver qualquer coisa. Ele consegue... se os médicos dizem assim, não há hipótese, Deus tem hipótese, ok? E infelizmente nós às vezes, enquanto cristãos, só vamos a Deus quando os médicos dizem não há hipótese. E nós, enquanto cristãos, temos que inverter um bocadinho essa situação. Com isto eu não digo, se estás doente, vai ao médico. Mas vai ao médico e clama também ao Senhor pelo te poder curar. Às vezes eu falo por mim, apesar da minha tenra idade, já tenho tensão alta e tenho uma cena no esófago bué de gira que me custa engolir. Eu nunca orei a Deus para que Deus pudesse curar estas coisas que eu tenho. Porque às vezes nós vivemos de uma forma muito cómoda, que é, eu tenho um medicamento, eu consigo resolver, então não preciso chatear o Senhor. Mas lembra-te de uma coisa, o Senhor, Ele não se chateia, ok? E o Senhor tem a capacidade de ouvir todas as nossas orações ao mesmo tempo, individualmente. Por isso tu não estás a atrapalhar o Senhor. Apesar da gente, eu falo por mim, às vezes eu digo assim, vou chatear o Senhor por causa disto, que é uma coisa simples, basta comprar um comprimido que nem é assim tão caro e resolve o seu problema. Não vou chatear o Senhor. Mas o Senhor não se chateia, ok? Se tu estás a passar por uma enfermidade, o Senhor não se chateia que tu o consultes e que tu lhe peças que Ele te possa curar. Porque Ele está lá, é para isso, é para nos curar também. E não só, Jesus tem a capacidade não só de curar, mas também de ressuscitar os mortos. E nós vemos a situação de Lázaro, em que Lázaro já tinha morrido há uma catrafada de dias, e Jesus chega lá, ora a Deus Pai, e Deus Pai ressuscita Lázaro. E tantos outros exemplos na Bíblia, quer através de Jesus, porque os mortos não são ressuscitados apenas através de Jesus, ok? Nós também já vemos na Bíblia, através de outras pessoas, a haver pessoas a ressuscitar. Não é necessariamente o ressuscitar mortos, só acontece quando alguém está morto, não é? Como é óbvio. Mas isto não está simplesmente cingido a Jesus. Nós vemos que houve já, e até nos nossos dias, existem situações em que existe ressurreição de mortos. Por isso nós podemos nos lembrar e ter a certeza que Deus ainda continua a ser o mesmo Deus e que Deus continua a ressuscitar, Deus continua a curar e Deus é mesmo incrível. E Deus sustenta todas as coisas. E sustenta o universo, sustenta a natureza. E Deus é um Deus incrível. Então, para recapitular sobre aquilo que Deus pode, Deus é um Deus criador. Ele abre portas onde não há hipótese de abrirem. Ele cura qualquer enfermidade ou qualquer doença. Ele ressuscita os mortos. Transforma também corações, que eu já me estava a faltar deste. E este é o mais, para mim, é o mais interessante da capacidade de Deus, que Deus tem a capacidade de transformar corações. Em Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E esta é a melhor característica de Deus em relação a nós. Não é curar-nos, não é abrir portas onde já não há mais solução, mas é Deus dar-nos um coração novo. É transformar um coração de pedra num coração de carne. E isto para mim, é o maior milagre de todos. Mais do que ressuscitar, mais do que curar os mortos, porque se nós não tivermos um novo coração, podemos ter sido curados e vamos para o inferno. Se nós não tivermos um novo coração dado por Deus, podemos ter ressuscitado dos mortos e vamos para o outro lado. É ou não é? Então, este de trazer e transformar os corações, que eu aponto para a salvação, que é a capacidade de salvar, é sem dúvida o milagre mais importante que Deus pode fazer. E por fim, e para terminar, vamos ver aquilo que nos compete a nós.
ok? O que é que nós podemos fazer? E a primeira coisa que nós podemos fazer está em 1 Coríntios 10, 13, que é resistir ao pecado, ok? E atenção, porque Deus pode abrir as portas que abrir, Deus pode fechar as portas que fechar, mas resistir ao pecado não depende de Deus, depende somente de nós. Outra situação que depende somente de nós é suportarmos as lutas do nosso dia-a-dia, é suportarmos as adversidades. Deus pode nos dar a sua graça, a sua capacidade, o seu amor, mas não baixar os braços somente depende de quem? De nós próprios. E isto é muito importante nós termos em consciência, que não depende de mais ninguém, não depende do teu vizinho, não depende da tua família, mas suportar as tuas lutas depende simplesmente de ti próprio, ok? Outra situação que depende somente de nós é nós avançarmos com o nosso chamado. E avançar com o nosso chamado, e acho que falou-se isso, já não me lembro, acho que foi o Danilo na sexta-feira, foi as palavras de Josué, de Deus a Josué, que diz: eu te mandei ser forte e tem bom ânimo. E ser forte e ter bom ânimo significa que depende simplesmente de quem? Ter bom ânimo e ser forte. Depende somente de nós. E é isto que é importante nós dizermos. Cumprir o nosso chamado nem sempre vai ser fácil. Fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos não é sempre fácil. Mesmo Deus abrindo portas, curando enfermidades, fazendo todas essas coisas é difícil. Acreditem, construir agora Fátima não vai ser fácil. Fazermos levantar a igreja em Fátima não vai ser fácil. Manter a igreja em Orém e continuar a crescer a igreja em Orém não vai ser fácil. Vai haver momentos difíceis. Vai haver momentos em que nós queremos desistir. Mas o desistir depende de quem? Depende de nós próprios. E é isto que é muito interessante. É porque Deus capacita-nos com tudo. Mas Deus dá-nos uma coisa que é uma coisa que Ele quer. É que nós sejamos livres. E Deus dá-nos a liberdade de nós vivermos o chamado de Deus ou de não vivermos o seu chamado. Isso depende simplesmente de nós próprios. Não depende das circunstâncias, não depende da nossa família, não depende da nossa situação financeira, não depende de nada. Depende só de nós próprios. Há uma frase em coaching, quando eu faço algumas sessões de coaching com a minha equipa, que eu digo sempre assim: olha, uma coisa que somente dependa de ti e que não dependa de mais ninguém que tu possas fazer para alcançar esse teu objetivo. O que é que é? E a pessoa diz: eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, blá, 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 blá. E uma das coisas que somente depende de nós é a nossa decisão. Só depende de ti. Olha, isto basta pensar. Quantas vezes no teu trabalho estás farto daquilo, mas tu chegas a casa, olhas para os teus filhos, olhas para a tua mulher, olhas para as contas e dizes assim: eu não posso desistir, eu não posso baixar os braços, eu tenho que continuar a lutar. Sim ou não? E porquê é que nós, para o chamado de Deus, para vivermos uma vida de igreja a sério, pode não ser à primeira, pode não ser à segunda, pode não ser à 10ª, mas não deve chegar em vez alguma. Nós não podemos baixar os braços, porque mais importante do que a nossa vontade, mais importante do que aquilo que nós queremos, é o chamado de Deus para nós. E por isso nós temos que nos esforçar e temos que ter bom ânimo, temos que ser corajosos, tal e qual como Josué foi. E também nós também podemos, não estamos sozinhos, porque nós podemos vencer através do Espírito Santo. E em Romanos 8, 37 diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Porque nós não estamos sozinhos, ok? Deus conhece os nossos limites. E Ele conhece quando é que tu estás a chegar ao teu limite. Nós podemos ver isso em Jó. Jó estava a chegar ao seu limite. E a provação acabou precisamente no limite. Por isso lembra-te, quando tu estás quase a baixar os teus braços, não baixes. Porque se tu baixares, tu não passaste o teste. Ok? Mas se tu mantiveres os teus braços levantados, se tu continuares a avançar no propósito que Deus tem para ti, Deus não vai deixar que a provação seja maior do que aquilo que tu aguentas. Por isso, lembra-te, tu aguentas mais um bocadinho. É só mais um bocadinho. É só mais um bocadinho. Sim ou não? E por fim, e o mais importante daquilo que nós podemos fazer, é que nós podemos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador.
E isto é algo que não depende de mais ninguém. Depende somente de nós. Nós podemos reconhecer que somos pecadores e nós podemos crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E isto é muito interessante. Isto depende somente de mim. E nós vivemos numa sociedade em que nós exigimos coisas que dependam dos outros. Sim ou não? E somos muito pouco exigentes connosco próprios. Mas este é o desafio que Deus quer que nós façamos. Que é, exige de ti próprio. E hoje Deus está a dar-te uma oportunidade incrível, que é tu poderes decidir por Ele. E outra coisa é que somente depende de nós, é nós levarmos Cristo aos nossos amigos. Não depende deles, depende de ti, depende de mim. O teu vizinho precisa de ouvir Jesus, porque uma das coisas que Deus quer é que todos se salvem. E se Deus quer que todos se salvem, isto é um trabalho para todos nós, é um chamado que Deus colocou para todos nós, que é nós levarmos a palavra do Senhor ao teu vizinho, à tua família. É tu poderes potenciar para que Jesus possa ser conhecido nesta cidade, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, com os teus amigos.